Fala aí, desenhista. Aqui é o Alê. Vamos para a continuação daquela última aula, né? Só para dar uma lembrada, na última aula a gente aprendeu a criar esse esqueleto simples aqui, que é uma base para a gente criar o nosso desenho, né? E eu tinha dito que a gente iria aprender a pôr isso em perspectiva, né? Então a gente vai usar essa foto aqui desse cara para tentar fazer a mesma base de esqueleto daquela que a gente fez na última aula para fazer esse personagem em perspectiva. Quem não viu a última aula, dá uma olhadinha lá, porque eu acho que ela vai ser uma boa base. Eu não vou reexplicar aqui aquele esqueleto e nem estudar. Aquela aula é bem legal porque a gente disseca bem assim o que cada coisa significa e como usar mesmo assim de maneira intuitiva. O propósito de todas as aulas que eu venho fazendo aqui para o YouTube é muito mais ensinar cada um de vocês a ter uma boa percepção sobre as coisas do que realmente dizer como fazer as coisas propriamente dita, né? Entendam isso, que a percepção de um artista é a coisa mais importante que ele pode ter, porque é a percepção do mundo que ele tem que ele vai conseguir trazer para a tela. Então, se vocês melhorar a sua percepção, vocês conseguem trazer melhores ilustrações para a tela. Vamos lá. Bom, vou criar uma nova camada. É o seguinte, pessoal, eu não quero ficar aqui fazendo uma introdução à perspectiva completa e complexa, porque senão vai ficar complexo demais para o propósito que a gente está querendo e também demorar demais, né? Então, assim, a gente só quer aplicar um esqueleto simples para criar um esboço em perspectiva. Portanto, eu vou só passar uma pincelada básica sobre alguns conceitos que a gente vai estar usando aqui, tá? O primeiro deles, vocês se lembram que a gente estava utilizando para fazer aquele esqueleto círculo, um quadrado, basicamente, aqui, né, para fazer o maxilar. A gente estava usando aqui, para fazer o tórax, uma espécie de círculo cortado aqui, né, que a gente fazia a simplificação do esqueleto, e triângulos. Então, o que a gente precisa fazer? Quando a gente faz isso aqui, a gente está vendo tudo isso aqui de maneira bidimensional. A gente precisa colocar isso em perspectiva. Colocar em perspectiva é imaginar a profundidade dessas coisas. Então, se eu pego esse triângulo aqui, por exemplo, ó, e faço isso aqui, você já consegue imaginar uma direção para ele, né? E se eu faço isso aqui agora, com esse triângulo, por exemplo, você já consegue ver ele de outro ângulo, mais de cima, né? Se eu tentar ver ele mais de baixo, por exemplo, então a gente consegue colocar esse triângulo em várias perspectivas diferentes. Então é isso que vocês precisam entender para essa aula, é praticar, colocar as coisas em perspectiva. Mesmo sem usar todas aquelas regras, tem a linha de fuga, o ponto de fuga, né? Linha do horizonte, linhas de ação, linha de não sei o quê. Se você já está familiarizado com esse conceito, excelente, com certeza vai ser bom para você. Então, se não está, o que você precisa saber é a desenhar, é a tentar imaginar como seriam essas coisas em perspectiva. Você lembra quando, talvez na escola, você já chegou a desenhar esse cubo bem simples aqui, ó? Se você já fez isso aqui na vida, você sabe o mínimo para a gente poder usar nessa aula, tá? Então não se preocupa também não. Então, o que é o exercício que a gente vai fazer aqui primeiramente? É simples, isso aqui que eu acabei de fazer. Vamos desenhar esses objetos em várias perspectivas. Bom, a gente vai desenhar, além desses objetos, um outro objeto aqui também que eu acho que é interessante para a gente poder criar nosso boneco, que é o cilindro. Na aula anterior eu tinha mostrado que a gente simplificava aqui essas coisas com riscos mesmo. Mas para a gente poder conseguir fazer esse boneco em perspectivas, talvez vai ser interessante a gente estudar um pouco esse cilindro também, tá? Para fazer pernas e braços. Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Vamos começar aqui com a cabeça. A cabeça é um círculo, então de qualquer ângulo que você vê, ela vai ser redonda, né? Então, vamos praticar um pouco essa parte do maxilar aqui, ó. Só que eu vou incluir o círculo nela. Então, ó, vamos colocar aqui primeiro vista de baixo. Então, se eu ver de baixo, eu puxar aqui um quadrado aqui embaixo, como é que eu vou ver ele, né? Então, provavelmente eu vou ver esse quadrado assim, ó. Certo? Consegue imaginar o que eu tô querendo dizer? Se eu for ver ele de cima, o círculo vai tampar ele aqui, mas provavelmente vai ser algo assim, né? De cima é o mais de boa, né? Porque a gente não vai ver outros ângulos exatamente dele. Mas a gente vai ver que talvez um pouquinho da parte de trás dele. Deixa eu fazer melhor. Entendeu? Mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Se a gente for ver... Vamos fazer aqui um outro ângulo aqui, meio de perfil, de vista de baixo. Se vocês conseguirem fazer isso, tá de boa, entendeu? Esse objeto aqui agora, ele talvez seja um pouco mais difícil da gente imaginar. Então o nível fica um pouco mais complexo, né? Mas vamos imaginar ele aqui olhando de baixo, por exemplo. Talvez a gente veria ele assim, né? Agora meio de trazinho aqui, igual a gente fez a cabeça ali também.
Talvez seria algo meio assim, né? Agora vamos fazer ele aqui nesse mesmo ângulo aqui também. Seria algo mais ou menos assim, eu acho. Agora o triângulo, vamos lá. Tá vendo ele meio de cima aqui, né? Mais ou menos assim, ó. Agora o cilindro. O cilindro é bem tranquilo, né? A gente só precisa ter consciência de fazer essas curvas aqui bem certinhas das bordas, né? Então, ó, a gente colocou em perspectiva aqui todos esses objetos que a gente mais vai usar. Isso aqui é a base para a gente construir o boneco. A dica que eu dou é de você tentar brincar um pouco aí com alguns objetos, sabe? Desenha uns cubos aí em perspectivas diferentes e tudo. Ou então simplesmente replique isso daqui que eu fiz, tenta colocar esses objetos nessa perspectiva. E aí a gente pode começar a estudar o corpo humano de verdade. Então vamos lá. Vamos aplicar isso agora de vez nesse personagem. Agora que a gente já aprendeu a colocar os objetos em perspectiva, a gente vai aprender a observar esses objetos em perspectiva no corpo humano. Então vou fazer aqui uma simplificação. Ó. Ele está olhando para cima, então ele está olhando para cima porque ele está olhando para a câmera, né? Então isso aqui está praticamente num ângulo normal, só que um pouquinho para baixo só, né? Aqui você vai observar que como a gente está vendo o personagem de cima para baixo, toda aquela estrutura aqui da caixa das costelas, da caixa torácica, né, fica aqui por baixo, ó. Passa por baixo da cabeça aqui, né, a gente vê ele bem por trás. Então ele vai acontecer mais ou menos assim, ó, certo? A gente está vendo ele meio por baixo, assim. A gente vai ter aqui a coluna, aqui o nosso triângulo que vai se encaixar aqui, né, certo? E as pernas que vão se encaixar aqui. Aí a gente vai ter os braços, que também a gente pode simplificar aqui. E aí a gente vai ter basicamente esse esqueleto aqui desse jeito. Eu fiz por cima aqui do corpo do cara, né, só pra gente ter uma ideia de como é que as coisas estão. Então vamos desenhar. Eu quis fazer isso para vocês poderem observar como é que fica, como é que esses objetos se comportam. Então agora a gente vai fazer observando. Eu já estou simplificando aqui muita coisa, colocando no meu próprio estilo, né? Como vocês sabem. Como eu disse na aula anterior, a gente tem um costume de quando a gente vai fazer coisas estilizadas, você vai observar que vários artistas fazem a cabeça bem maior do que o que ela realmente é, né? E vai estilizando. Então eu tô aqui já colocando aqui no meu próprio estilo. Fiz aqui esse primeiro esqueletinho, então a gente já pode começar a trabalhar um pouco mais um volume nele, né? E aqui é a parte que eu falei para vocês que é bom a gente estudar um pouco dos cilindros, porque esses braços aqui vão ser cilindros. Então se tem um cilindro caindo em perspectiva, você provavelmente vai ver ele mais ou menos assim, né? Por exemplo, ele tá descendo, né? Então você tá vendo ele... Você vê que ele tá lá pro fundo, né? Então essa é a ideia que a gente tem que ter do cilindro. Pra gente fazer os braços, as pernas. Pessoal, deixei acelerado aí todo esse processo, né? Porque desenhar um negócio demora bastante, né? E eu não queria que o vídeo ficasse longo. Mas eu também não queria cortar, porque eu queria que vocês vissem um pouco do meu processo, né? Então é um processo de vai e vem, eu vou ajeitando. E como eu estou estilizando, eu estou também
como eu estou estilizando, eu estou também tomando algumas decisões, eu estou modificando algumas coisas. E fiz várias camadas aqui de desenho, né? E é óbvio que se eu fosse finalizar isso daqui, eu iria para outras camadas de desenho para melhorar ainda mais, né? Que ainda está em rabisco, né? Mas a gente já conseguiu observar um pouco da perspectiva do personagem acontecendo, né? O que acontece aqui com ele? Acontece esse movimento de afunilamento aqui com ele. Tipo assim, ele vai descendo, né? Se ele fosse um cilindro, se a gente fosse transformar todos os personagens num cilindro, igual usando aquela... estaria acontecendo isso. Até, inclusive, o meu personagem talvez precisasse se afunilar um pouco mais, né? Como eu não... Se eu estivesse fazendo ele no papel, por exemplo, eu iria ter que, talvez, apagar um pouco essa camada, com a borracha, esse traço, pegar uma mesa de luz, fazer uma versão por cima e tentar afunilar ele um pouco mais. Mas do jeito que ele tá, ele ficou legal também. Mas como eu tô no digital, eu consigo também, talvez, dar uma ajeitada aqui com algumas ferramentas do digital, sabe? E aí, ó, já consegui afunilar ele um pouco mais do jeito que eu queria. E aí é óbvio que eu vou ter que como eu distorci, muita coisa ficou tosca aqui, né? Eu iria ter que fazer uma nova camada aqui, diminuir toda a opacidade e fazer por cima aqui para corrigir, né? Por exemplo, o pé ficou bem tosco, né? Aqui, ó, o pé perdeu o ângulo, né? Provavelmente aqui eu iria ter que fazer um ângulo melhor aqui da jaqueta dele, né? Mas... até acho que se eu fosse refazer ele aqui do jeito que eu tô falando, eu iria modificar mais coisas, né? Porque, igual eu falei, desenhar é um processo longo, né? Então eu não vou finalizar esse desenho aqui. Eu vou finalizar ele depois, né? Fora da gravação, para mostrar ele no final. Porque eu acho que vai ser bacana. Mas o que eu quero que vocês entendam é basicamente isso. É como que você vai colocar todas essas coisas em perspectiva. Porque o que é o objetivo dessa aula? É mostrar que aqui no braço dele, ó, outra coisa. Aqui no braço dele tem um cilindro, ó, e ele se afunila, entendeu? O pescoço dele aqui embaixo, ó, é um cilindro que está se afunilando também, né? As pernas dele, ó, são cilindros que se afunilam. Em perspectiva, certo? Aqui tem aquele triângulo que eu falei na aula anterior, que você pode simplificar ele como triângulo, como um círculo, você pode simplificar do jeito que você quiser. Mas, ó, né? Então a gente está vendo a parte de cima desse triângulo, né? Então, o que acontece? Se eu tenho aqui esse cilindro e ele está nessa perspectiva, se afunilando para baixo, a gente está vendo ele de cima, todas as linhas que iriam circular esse cilindro vão estar na mesma direção dessa linha principal aqui, certo? Então iria estar acontecendo isso aqui, ó. O que isso quer dizer? Que na hora que eu for fazer aqui a base da camiseta dele aqui, ó, eu vou fazer a linha assim, porque ela vai ter que circular o corpo dele, que a gente está vendo de cima, certo? Na hora que eu for fazer aqui a barra da calça, ó, mesma coisa. A barra da calça daqui também tem que ser assim, entendeu? Aqui a gola da camisa dele, ó, você vai começar a observar que esse movimento se repete. Tudo que a gente está vendo nesse ângulo aqui vai ter essas linhas. Desse jeito. Aí alguma coisa que mudar de ângulo, por exemplo, essa borda aqui da camisa também tem que ser assim. Mas essa daqui, ó, já não é, ela tá em outro ângulo. Por quê? Porque esse cilindro, ele tá assim, ó. Porque o braço dele tá inclinado, né? Esse cilindro tá assim. Então as linhas dele, ó como é que vão estar. É isso que você tem que aprender a visualizar quando você estiver fazendo um boneco em perspectiva. Isso aqui ajuda demais você colocar todas essas linhas todas certinhas, sabe? Inclusive, até a própria cabeça dele aqui, ó, naquela ideia do quadrado que a gente estava fazendo com o círculo, se a gente estiver vendo essa cabeça aqui de cima para baixo e fosse fatiar ela estaria assim. Significa o quê? Que a linha do olho, vou fazer aqui que é o nariz, que a linha do olho também vai ser isso aqui, ó. Ela precisa acompanhar também essa volta, entendeu? A linha da boca também, óbvio, a boca se movimenta, né? Você pode fazer um personagem mau e a boca vai mudar, mas enfim, essas linhas vão estar acontecendo aqui, né? Então é sobre observar a posição desses cilindros. E mesmo num personagem que está em perspectiva de cima para baixo, igual esse aqui, a gente tem casos como
ou desse cilindro aqui, porque ele movimentou a mão. E se ele levantasse esse braço aqui, por exemplo, a gente iria mudar a visualização também, certo? Então, é basicamente isso. Só antes de finalizar o vídeo, eu vou pegar uma última imagem aqui para a gente fazer uma última observação. E vai ser bem rápido. Eu quero só reforçar o que a gente acabou de ver com a outra pose. Apesar da pose ser parecida, né? Mas observa, então, aqui, ó. Vamos dizer aqui, ó, que a gente tem aqui um quadrado para simbolizar a caixa torácica dela. Então, se a gente colocar isso em perspectiva, da perspectiva que ela tá, seria algo mais ou menos... Você vê que ele se afunila bastante e inclina para frente, né? Aí a gente iria colocar ali embaixo nossa base de triângulo, também se afunilando bastante. E aí, os cilindros aqui da perna. Ó, com isso aqui você já consegue visualizar já o personagem, tá vendo? Eu tô só colocando aqui os objetos em perspectiva. Ó. Costo também, a gente estaria vendo mais ou menos desse ângulo, ou talvez mais inclinado, né? Vocês têm que ver aí como é que vocês vão fazer. Ó, como é que estaria esse braço aqui? Algo assim, talvez. Conseguiram entender? Eu fiz aqui a pose bem rapidão, bem distorcido, mas colocando esses objetos em perspectiva, a gente já consegue ter toda a base aqui, ó, pra gente fazer um corpo, certo? E aí, seguir em frente, né? Como eu disse, eu não quero fazer de novo, eu só queria mostrar como é que a gente enxerga todos esses elementos, né? Mas eles estão aqui. Vou deixar essa aula por aqui, eu espero que vocês tenham conseguido entender que para colocar personagens em perspectiva, você vai ter que aprender a colocar elementos e objetos em perspectiva. Vai ter que aprender a observar eles por vários ângulos e aprender a fazer isso no papel. O ideal é que você faça desenhos de observação, entendeu? Não tenta criar coisa da sua cabeça quando se trata de temas, quando se trata de dois temas, quando se trata de temas de estudo e quando se trata de temas de perspectiva também, porque perspectiva pode te enganar, ela é cheia de coisinhas que só de cabeça você pode acabar errando, não percebendo, principalmente quando a gente está aprendendo, né? Então a dica é desenhar de observação. Vai no Pinterest, pega referência de pessoas, poses e não só isso, desenha coisas que tá no seu dia a dia. Você tá desenhando e tem ali na frente o seu tênis, por exemplo, ali no chão. Cara, desenha ele. Ele é basicamente uma caixa, né? Então, assim, como que você simplificaria ele no chão ali, ó? Aí você vai desenhar e tem outra coisa ali na parede, tem um negócio em cima da sua mesa, tem um estojo, tem alguma coisa, um copo. Cara, desenha. O copo é bacana, porque ele é um cilindro, né? Então, uma xícara, uma caneca, como é que você coloca isso em perspectiva, né? Pratica, talvez você... Pratica desenhar coisas que você tá vendo. Desenha coisas que você vê mesmo, sabe? Isso vai ajudar muito. Essa aula pode parecer bem complexa, mas ela não é difícil de entender. O difícil dela é praticar e conseguir fazer isso ficar bom, entendeu? E essas coisas, pessoal, o que eu tô querendo mostrar pra vocês é só pra você parar de desenhar personagem sempre de frente pra começar a pôr esses elementos que você faz sempre igual em perspectiva, entendeu? Porque o que vai acontecer quando você girar todos esses elementos e ver eles de outros ângulos, entendeu? Então, você tem que começar a ver as coisas como formas geométricas no seu dia a dia. E praticar isso, é igual eu falei, fazendo as coisas que você vê no seu cotidiano, desenhando sempre. E observar as formas geométricas de cada coisa. E quando de cada coisa, né? Tipo um pássaro. Quais são as formas geométricas que tem num pássaro? Quais são as formas geométricas que tem no seu gato, no seu cachorro, né? Assim por diante. Vou deixar essa aula por aqui, por mais que pareça ser complexo, pessoal. Espero que eu tenha conseguido explicar o que eu estava querendo para vocês, tá? Forte abraço, hein? Até mais. Deixa o like.